Olá, meus amigos, boa noite. Estamos aqui terça-feira, em mais esta terça-feira de carnaval, mas hoje vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no Rosas do Evangelho. Então seja bem-vindo, você que está chegando agora, Planeta Bicho, Inês, Roberto, Joshua, Jane, Chico. Tudo bem, queridos amigos? Sempre tão bom, uma alegria muito grande compartilhar com vocês esse estudo toda semana. Terça-feira é dia de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez. Pierre chegando, Ana Paula, Hugo, Zé Roberto, Soraya, Pedro, Antônio, GSM Anjo, tudo bem, meus queridos amigos? Espero que a terça-feira de vocês tenha sido positiva, tenha sido alegre, para muitos que descansaram, para outros que muitas vezes estudaram, aproveitaram também para adiantar os seus afazeres, isso é sempre muito bom. Muito obrigada sempre pelos alôs, pelo carinho, pelas mensagens. Eu sempre recebo muitas mensagens carinhosas e positivas de todos vocês. Os alôzinhos de vocês são sempre muito queridos. Muito obrigada mesmo, tá? Boa noite, Jung, Sigrid. Olá, Jung, tudo bem? Pedro, buenas noches. Como estás? Tudo bem? Aqui, Suto Torres, Ju Fernanda, chegando, o Joshua colocando, espero que o seu dia tenha sido muito bom. Foi muito bom, muito produtivo, fazendo e pensando coisas novas e novidades para vocês aqui do CE, do Conhecendo Espiritismo, porque vocês merecem sempre o nosso melhor. E nós estamos sempre pensando como melhorar, como levar mais conhecimento, mais orientação para vocês, mas de uma forma leve, de uma forma agradável, de uma forma realmente muito positiva. O Zé Roberto disse aqui, toda de branco, hoje estou de branco, O André colocando, olá, tudo bem? Tudo muito bem conosco. Marcos, dando um alôzinho, boa noite. Sueli, Débora, só hoje será mais cedo? Não, Débora. Agora o horário, como terminou o horário de verão, nós começamos às 20 horas, horário de Manaus. O horário de Manaus continua às 20. O que muda é o horário de Brasília, passou a ser às 21 horas. É sempre agora esse horário, 21 horas, horário de Brasília. Ok? Alessandro, Santos, Cris, Anitta, Paulo César, Espritigo, Aline, acho que é isso. Cunhado, Paulo César, Planeta Bicho, como você é ótima, Débora. Oh, meu amor, obrigada, minha querida, você também. Meus amores, muitos corações chegando. Oi, Vitor, tudo bem? Jane, tudo bem? Meus amores, já tem bastante gente aqui chegando na nossa live, então vamos começar o nosso estudo de hoje. Sempre um estudo tão gostoso, é tão bom estudar com vocês, sabia? Eu fico muito feliz e realmente eu gosto muito. Oi, Arley, oi, Dindo, oi, Giane Vanessa, oi, Rafa, tudo bem? Naja, muita gente entrando. Oi, Léa, tudo bem? Meus amores, vamos então fazer a nossa prece. Hoje eu já estou fazendo a prece antes de falar do nosso tema. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. Tema difícil para a gente, mas vamos conversar aí durante alguns dias, algumas semanas sobre esse tema. Certamente vai ficar um pouquinho mais fácil para nós conseguirmos amar os nossos inimigos. Ok? Meus amores, vamos então fazer a nossa prece para começarmos o nosso estudo, tá bom? Vamos lá então, fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações e agradecendo sempre a Deus, ao Mestre querido, à espiritualidade que já se faz presente neste momento para mais este estudo. Certamente, Senhor Jesus, aqui estamos rodeados de muitos amigos espirituais e de outros corações também necessitados desta compreensão, deste entendimento, desta reflexão tão necessária para que possamos viver em paz, para que possamos seguir os teus ensinamentos, para que possamos ser felizes e aprendermos a amar.
Então que tu estejas conosco novamente nesse estudo maravilhoso, derramando sempre sobre todos nós o teu amor e as tuas bênçãos. Fica conosco hoje e sempre, Pai querido, que assim seja. Vamos lá então, meus amores, que assim seja. Deixa eu ver aqui. Eu vi, olha aqui, o Paulo César colocou, olha, hoje fui torturado menos pelos espíritos e menos induzido e pressionado. Muito bem, Paulo. E você está fazendo o evangelho diariamente, Paulo, como nós conversamos? Porque o evangelho é fundamental. E hoje, olha, veja, Paulo, certamente você não está sozinho aí, tá? Então vamos aproveitar que nós vamos conversar exatamente sobre amar os nossos inimigos e sobre os nossos inimigos desencarnados, para que eventuais corações que possam estar ao seu lado possam também ouvir o evangelho de hoje e também sentirem um pouco mais a presença de Deus e quem sabe muitos deles não vão caminhar com o Pai no dia de hoje. Vamos orar para que assim aconteça, tá bom? Fico feliz que hoje você esteja melhor. Aqui a Planeta Bicho, a Josi agradecendo pelos ensinamentos. Imagina, minha querida, agradecemos ao Pai, que os ensinamentos são dele, né? A Elaine pergunta se pode colocar o copo com água. Sim, com certeza, pode colocar aguinha para fluidificar. O número de pessoas que residirem no seu lar, não precisa ser só para você não, tá bom, Elaine? Pode colocar para todas as pessoas, mesmo que não estejam participando diretamente do Evangelho, e depois eles podem beber a aguinha, que a aguinha vai estar fluidificada para todos eles, tá ok? O Vitor coloca escutando música clássica. Escutando música clássica. Magnífico, muito amor. Gratidão pelas sublimes emanações, minha irmã. Estudar com música clássica, então é maravilhoso. Muito bom para meditar, para que nós sabemos que a música também auxilia na nossa sintonia e na nossa vibração. O Arley disse aqui, acho que não tenho inimigos, e talvez algumas pessoas que são que são de uma energia ruim. Que ótimo, Arley, isso é maravilhoso. Se nós podemos dizer que não temos inimigos ou pessoas que nos veem dessa forma, isso é maravilhoso, tá bom? Vamos então iniciar aqui o nosso estudo, tá bom? Nós estamos, então, estudando o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Hoje nós vamos ver 2 itens desse capítulo. Nós vamos ver pagar o mal com o bem e vamos ver os inimigos desencarnados. Tudo bem? Então, vamos começar lendo aqui as orientações do pagar o mal com o bem e nós vamos aí explanando sobre esse tema. Olha, aqui é Planeta Bicho, a Josi dizendo, hoje estou muito melhor, as dores sumiram. Que ótimo, minha querida, que ótimo. Certamente o Evangelho no Lar ajudou muitos corações que estavam ao seu lado. E você também, naturalmente. Aqui a Carolina dizendo, o tema de hoje era o que eu precisava ouvir. Então vamos, Carolina, vamos começar o nosso estudo. Pagar o mal com o bem. O que nos diz o Evangelho? Aprendestes que foi dito... Amareis vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Eu vou ler todo esse parágrafo e nós vamos começar a conversar. Os publicanos não fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 20, de 43 a 47. Versículo 20 e 43 a 47. Vejam bem aqui como inicia o mestre querido.
Nós sabemos que ele diz, aprendeste que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Isso aqui ele está se referindo à lei mosaica, que falava do olho por olho, dente por dente. Mas nós sabemos que Jesus, ele veio, digamos assim, trazer uma nova interpretação da lei de Deus. Enquanto Moisés nos mostrou um pai, um Deus punitivo, rigoroso, Jesus veio nos trazer uma outra ideia completamente diferente de Deus. Veio nos trazer o Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus que ampara e que auxilia a todos os seus filhos, Deus que ama infinitamente. E ele começa aqui a trazer algumas diferenciações da interpretação que dava Moisés à lei de Deus, mostrando que em relação aos nossos inimigos, nós não devemos odiá-los, nós devemos amá-los. E quando ele diz aqui, amar os vossos inimigos, vamos entender o que significa amar o inimigo. Será possível eu amar um inimigo da mesma forma que eu amo um amigo? Alguém que eu confio, alguém que me é familiar, alguém que vibra na mesma sintonia, na mesma energia que eu? Será que o amor a que Deus se refere é o mesmo amor que eu vou destinar a uma pessoa que eu gosto e que me é familiar? O que será que Jesus quis dizer com amar os vossos inimigos? Vamos entender isso no decorrer desse nosso estudo. Fazei o bem àqueles que vos odeiam, mostrando então que, por mais que haja pessoas que me odeiam e que me queiram mal, eu devo retribuir esse mal com o bem, que é o pagar o mal com o bem, que é o que ele chama de dar a outra face. Aí vocês podem perguntar, mas Evelyn, como é que eu vou retribuir o mal com o bem? Se eu estiver retribuindo isso, na realidade eu vou ser sempre uma vítima, a outra pessoa vai estar sempre a todo momento me fazendo algum mal, e bem ou mal, parece-me que eu estou apoiando a perversidade ou o mal que o outro me faz. Será que essa interpretação ela é adequada? Vamos também conversar sobre isso. E ele diz mais, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Então ele vai dizendo, não basta amar, não basta fazer o bem, devemos também orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. E aí ele vai dizer, nós precisamos agir assim para que nós possamos ser chamados filhos de Deus. Por que será que Jesus coloca essas condições para que nós possamos ser verdadeiramente filhos de Deus? Ele está aqui falando e nos mostrando, olá Raquel, boa noite a todos que estão entrando, tá? Ele está aqui então nos mostrando da verdadeira lei que faz com que todos nós possamos crescer, progredir. Para que nós possamos um dia sermos perfeitos, temos que aprender a amar. E o amor, ele não é, digamos assim, restrito. O amor real, verdadeiro, pleno, ele é para todas as pessoas, indistintamente. Ele não escolhe para amar uns em detrimento de outros. Vejamos, nós vamos desenvolver isso. Vejamos a postura de Jesus quando aqui esteve na terra. Ele, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo crucificado, ele amou a todos. Porque o amor independe do mal que nós recebemos. Porque o amor é pleno, o amor é doação. E principalmente, o amor é renúncia. Quando nós, muitas vezes, renunciamos aos nossos próprios interesses pelo bem do outro, pelo amor do outro, pela felicidade do outro. Isso é o amor real, sublime. Nós ainda não chegamos nesse início. Não chegamos nesse estágio. Mas um dia chegaremos. E Jesus vem dizendo o seguinte, se eu não amar apenas aqueles que me fazem bem, que diferença eu tenho em relação aos inimigos que também amam os seus familiares, também amam aqueles a quem eles gostam? Que diferença? O que me diferencia deles se eu sou amar os meus amigos e aqueles que eu gosto? O Vitor está colocando aqui, o amor transcende todas as coisas, e é exatamente isso. O amor transcende, o amor, ele não fica restrito ao terra a terra, ao que nós temos aqui, a essa visão pequena da vida. O amor é amplo, o amor
vê o amanhã, vê o futuro, vê a destinação de todos nós, que somos e seremos perfeitos e felizes. Somos todos filhos de Deus. E por isso eu preciso olhar o meu próximo como meu irmão. Então, quando ele diz aqui, se eu não agir diferente dos publicanos, dos escribas e dos fariseus, o que eu serei além deles? É necessário haver esforço da minha parte, mudança de postura, transformação, para que haja progresso. Quando eu me esforço para amar um inimigo, eu estou fazendo um grande esforço, óbvio, porque aquilo não é natural ainda do meu coração. E o esforço que nós fazemos nos transforma, nos modifica. Nada vem de forma gratuita, sem esforço e trabalho. E o amor que eu desejo construir, o amor que eu desejo ter, a evolução que eu desejo adquirir um dia, ela não vem sem esforço, ela não vem de forma gratuita. Então ele diz o seguinte, não há esforço quando eu só amo aqueles que gostam de mim. E se não houver esforço, não há progresso. Então, nós temos que progredir, estamos aqui para isso e, portanto, precisamos trabalhar em nós a necessidade de ver os nossos inimigos como nossos irmãos. A Carolina diz, para perdoar é preciso necessariamente conversar com a pessoa? Interessante, Carolina. Sim, de uma certa forma, sim. Nós vamos ver aqui nos parágrafos subsequentes o que é que Jesus considera como amar os nossos inimigos e o que ele não exige de nós, porque como eu disse, estava comentando no início, será que eu tenho condições de amar o meu inimigo como eu amo um amigo? Claro que não, e Jesus não pede isso de nós. Quando ele vai falar exatamente sobre, muitas vezes, esse comportamento, essa dúvida que nós temos, mas como amar? Como eu devo lidar diante de um inimigo, de uma pessoa que me quer mal? E Jesus vai nos explicar isso aqui no item 3. Então, Carolina, nós vamos ler aqui que exatamente essa sua pergunta envolve essa pergunta do conversar. Depende de que forma vai ser esse conversar. Se vai ser um conversar sincero, no sentido de respeitar, de desejar o bem, com respeito, sem problema. Devemos nos colocar à disposição para isso. Isso é um comportamento fraternal, caridoso, ok? Não significa que eu vou ficar trocando confidências com aquela pessoa, porque eu sei que ali não há um sentimento de confiança, como há em relação a um familiar, a um amigo sincero. Então, mais um conversar com respeito, com fraternidade, com educação, sim, isso é amar também os inimigos. E olha o que diz aqui o Evangelho exatamente sobre isso, o que significa esse amar e o que Jesus pede de nós. Então ele diz, olha, entretanto, equivoca-se geralmente, falando da humanidade, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessas circunstâncias. Jesus não quis dizer, por essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com o irmão ou um amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não poderá haver os laços de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com um inimigo do que com um amigo. Então, vejam bem, nesse primeiro parágrafo aqui, a doutrina já está nos mostrando que Jesus compreende as nossas limitações e nem exige de nós que nós tenhamos a mesma ternura, a mesma amizade, a mesma alegria ao encontrar um inimigo ou estarmos próximo a ele, como nós temos para com um amigo. Porque isso aqui ele vai dizer no próximo parágrafo. Isso aqui é até contrário à lei da física. Por quê? Nós já não sabemos que tudo é sintonia. E que, claro, se eu tenho sintonia de pensamentos, de gostos, de afinidade, de emoções para com uma pessoa, naturalmente eu me atraio, nós nos sentimos afins, sintonizados e nos sentimos bem um com o outro.
A partir do momento que não há essa sintonia, essa afinidade de pensamentos e de emoções para com uma pessoa, naturalmente a sensação de bem-estar não vai se fazer presente, porque os opostos aí não vão se atrair. E nós vamos realmente ter um choque energético que faz com que nós não nos sintamos bem ao lado daquela pessoa. Então Jesus não exige isso de nós, vejam bem. E ele vai continuar dizendo o que na realidade não significa esse amor. Então ele diz: esse sentimento de que você não se sente tão bem ao lado da outra pessoa resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. Se os fluidos são similares, eles se atraem. Se eles são diferentes, eles têm ali naturalmente a repulsão. Então, o pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve, diferentemente de um eflúvio agradável. Ora, se aquela pessoa que não gosta de mim e me vê como inimiga, pensa dessa forma, ela está o quê? Emanando uma impressão fluídica penosa. E naturalmente eu absorvo, eu sinto aquilo. Então, como exigir que eu me sinta plenamente agradável, feliz, alegre com aquela pessoa? Tá entendendo, né, Carolina? Vamos caminhar. Aí ele diz: daí, portanto, a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amigo nos traz bem-estar, alegria, leveza, ao contrário de um inimigo. Aí ele vem dizer: amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Quer dizer, amar os inimigos não quer dizer que eu não faça uma diferença entre eles e os amigos, como se fossem ambos iguais. Não é isso. Ele diz: esse preceito, não fazer nenhuma diferença entre amigos e inimigos, parece difícil, impossível mesmo de se praticar, porque se crê falsamente que prescreve lhes dar o mesmo lugar no coração. Vejam, olha que interessante o Evangelho, isso vai nos trazendo também um certo alívio. Por quê? Porque nós sabemos que temos que amar os inimigos, mas sabemos que nós não conseguimos amá-los da mesma forma como amamos um amigo. E isso nós nos sentimos penalizados, culpados, porque diz: meu Deus, eu estou ferindo a lei de Deus. Não é bem assim. Aqui ele diz: é óbvio que nós não vamos lhes dar o mesmo lugar em nosso coração, porque isso só é possível quando há afinidade de pendores, de pensamentos, de ideias e de gostos, ok? Aí ele vai continuar. Vamos lá, porque nós vamos chegar aí nesse questionamento. Se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances do sentimento, a razão deve diferenciá-los segundo o caso. Ou seja, embora eu esteja usando o mesmo vocábulo, amar, é claro que a minha razão tem que me demonstrar que há diferenças de sentimento, de amor para com o amigo e para com o inimigo. E aqui neste próximo parágrafo que ele vai dar o caminho das pedras. Ele vai realmente nos dizer o que significa amar os inimigos na visão de Jesus, tá? Eu vou fazer um suspensezinho aqui, porque é isso que todos nós queremos saber. Vou olhar então um pouquinho as perguntinhas de vocês e eu volto para cá. Carolina, nós estamos caminhando para a sua resposta, tá bom, minha querida? Aqui a Cláudia disse que chegou atrasada, mas chegou a tempo, minha querida. Estamos estudando Amai os vossos inimigos, tá bom? Fernando dizendo aqui que o amor dissolve as pesadas correntes. O amor dissolve as pesadas correntes. O amor é o único remédio que dissolve as pesadas correntes. Não há outro. Não há outro caminho, não há outro remédio, meus queridos amigos. Só o amor transforma, ok? Aqui a Leonarda diz: amar é diferente de bem-querer. Exatamente. Não que você vá desejar o mal, mas não vai gostar ou ter prazer ao estar com alguém que você não se sente tão bem. Não há empatia e tudo bem. Porém devemos desejar sempre o bem. Exatamente. A Leonarda já está aí nos dando o caminho das pedras, que é exatamente o que o Evangelho vai nos dizer.
Aqui a Cláudia diz, gente, qual o tema do estudo de hoje? Amai os vossos inimigos. Meus amigos, hoje apareceu para mim, antes de eu iniciar a live, um campozinho para eu colocar o tema do nosso estudo de hoje, e eu coloquei amai os vossos inimigos, tá? Aqui na parte superior do meu vídeo. Vocês estão vendo? Só para saber se está tudo direitinho e se realmente agora, acredito que todos os nossos estudos nós vamos ter condições de colocar previamente o tema para as pessoas que estiverem chegando, tá bom? A Leonarda disse aqui, amai os vossos inimigos, é isso mesmo. A Soraya diz, sempre tem que dar o primeiro passo, exatamente, e que sejamos nós, não é verdade, Soraya? Por que nós? Porque nós já estamos aqui dispostos a vivenciar o Evangelho. Estamos aqui hoje, todos nós, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse tema tão fundamental para que possamos caminhar, seguir adiante. Tema ainda difícil para nós, mas precisamos nos trabalhar, nos esforçar. É o que diz Jesus aqui. Há esforço da minha parte todas as vezes que eu procuro amar os meus inimigos. E quando há esforço, há progresso. E se há progresso, há evolução e a depuração do espírito, que é o que nós necessitamos, certo? Então vamos lá aqui continuar. Aqui o Cruz Araújo diz, como entender quando você chega perto de alguma pessoa e tem raiva dessa pessoa sem nunca ter visto? Veja, aí pode ser o que nós chamamos também, já está adentrando um pouco no assunto de mediunidade. Porque vejam, todos nós emitimos energia, todos nós temos em nós energia, fluidos, ok? E esses fluidos, nós estamos a todo momento cruzando esses fluidos, distribuindo esses fluidos para o meio e para as pessoas. Então, na realidade, pode acontecer o quê? Que não há empatia, não há afinidade fluídica, que na realidade, embora vocês não se conheçam, você tem a sua energia e aquela pessoa também. E que muito provavelmente, por não haver sintonia energética, muitas vezes pelos pendores, pelos pensamentos, pelas atitudes dessas duas pessoas serem distintas, embora elas não se conheçam naquele primeiro momento, aquelas energias ali, elas são o quê? Diversas, diferentes, e há justamente esse choque energético. Por isso você já não se sente bem, já não se sente realmente, já não sente um sentimento de alegria, de bem-estar, mas até mesmo de mal-estar, de raiva, de desconforto. Tá? Isso pode ser, digamos assim, que você não tenha nada, absolutamente nada a ver com essa pessoa de vidas passadas, porque às vezes tem várias situações. Pode ser que sejam simplesmente pessoas que têm pensamentos, sensações, energias, modos de vida diversos e há ali um choque. Pode ser, por exemplo, que algum espírito que esteja acompanhando você ou a outra pessoa, por não gostar do outro, incute em você a raiva. Talvez a raiva, Cruz Araújo, não seja a sua, mas, por exemplo, se tiver um espírito desencarnado próximo de você, tá? Ou próximo, ou naquele ambiente, que não goste da outra pessoa, se você tiver certa mediunidade sensitiva, ou seja, você percebe mais fortemente as sensações, as emoções do plano espiritual, você pode captar a raiva que o espírito sente daquela pessoa. E aí você sente uma raiva que não é sua, porque você nem conhece a pessoa, mas você está sentindo, percebendo, captando a raiva do espírito. E por isso você sente isso. Ou ainda pode ser que aquela tenha sido uma pessoa que você conheceu em vidas passadas, e que vocês de alguma forma tiveram um relacionamento que não foi positivo, podem ter sido pessoas, podem ter sido desafetos em vidas passadas, e aquela situação não se resolveu em vidas passadas, na vida pretérita e nem no plano espiritual. E aquela animosidade seguiu, retorna para a vida atual. E quando você encontra aquela pessoa, embora você não a conheça nesta vida, você na realidade já conheceu aquela pessoa em vidas passadas, e aquela insatisfação
insatisfação, aquela mágoa, aquele rancor, está lá gravado no teu perispírito e no daquela pessoa também. E quando você conhece, você sente o choque de energia e aquele sentimento aflora sem que você até mesmo saiba por quê. Mas está ali, na realidade, com a causa em vidas passadas, ok? Então, essas são algumas das situações que podem justificar quando nós sentimos alguma coisa que não é positiva em relação a outra pessoa. E como proceder, já que nós estamos falando de amar os nossos inimigos? Temos que procurar, num primeiro momento, se nós sentimos isso sem saber, sem conhecer aquela pessoa, procurar realmente conhecer. Saber se aquele sentimento é meu ou pode ser de algum espírito. Se tem uma causa justa que venha justificar aquele mal-estar, aquela raiva. Se eu perceber que é uma pessoa que tem uma afinidade diferente com a minha, respeitar, saber lidar, saber realmente conviver de forma fraternal, mas sem criar laços de amizade, porque não haveria afinidade ali, empatia, sintonia entre as pessoas, ok? A Soraya diz, não podemos ter sempre o coração endurecido, não podemos nunca. Na verdade, segundo o que nos orienta Jesus, nosso coração nunca pode ser endurecido. Nós estamos aqui exatamente para aprender a amar. E é por isso que nós precisamos nos esforçar a trabalhar diariamente o amor, o aflorar do amor em nossos corações. Tá? Eu vou ler aqui a pergunta do Vitor e nós vamos voltar aqui para o nosso estudo, onde o Evangelho nos traz a informação do que significa amar os inimigos. Quais são as posturas, as atitudes que nos demonstram que nós conseguimos amar os nossos inimigos. O Vitor diz aqui, ressignificar a emoção vinculada à situação, buscando compreender o bem que reside em tudo para com o nosso progresso. Esquecer é da memória, perdoar é do coração, bem explorado com a razão. Exatamente, e é o que nos diz o Evangelho aqui, porque ele nos diz, primeiro, amar os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam e orar por aqueles que vos perseguem. Então, para que eu possa amar, para que eu possa fazer o bem, eu preciso perdoar. Eu preciso realmente permitir que o meu coração perdoe. Como ele diz, o esquecer da memória. Esse esquecer, na realidade, nós sabemos que esquecer não é possível, porque a memória está ali, sempre presente. Mas é não lembrar, é não ficar trazendo a todo momento a minha razão, a minha lembrança, os fatos negativos acontecidos. Mas estar sempre oxigenando a minha mente com pensamentos positivos. E não aqueles tristes do passado e que me fizeram, digamos assim, ver e estar numa situação não muito positiva para com o outro. Então é procurar trazer sempre boas lembranças. E, principalmente, o perdão é um processo que liberta a nós próprios. Somos os primeiros beneficiados com o perdão, ok? A Liege coloca, Evelyn, vi essa semana que nós atraímos pessoas com os defeitos que devem ser reparados em nós mesmos. Na verdade, Liege, sim, tá? Não necessariamente, mas isso acontece muito. Por quê? Porque, na realidade, como nós somos muito orgulhosos ainda, muitas vezes não conseguimos ver o problema em nós. Mas no outro, aquele problema que existe em mim, que grita em mim, eu consigo ver mais facilmente no outro, mas não consigo ver em mim. Porque o nosso orgulho, Liege, ainda nos dá a falsa impressão de que eu tenho superioridade, de que eu sou melhor do que o outro. E eu não consigo enxergar. É aquilo que nós dizemos. Eu vejo o cisco no olho do meu próximo e não vejo a trave no meu próprio olho, tá? Mas isso não é regra. Por exemplo, o que eu quero lhe dizer, não é regra. Se eu, por exemplo, não tenho um problema com bebida, não tenho um problema com drogas, e eu vejo isso, eu vejo essa dificuldade no outro, o fato de eu ver isso nele e disso ser algo que não me agrada, não significa que eu tenho aquele problema em mim. Ok? Então, isso, na realidade, não é 100%. Em determinadas situações, sim, em outras, não. O que nós devemos fazer é refletir, nos olharmos frente a frente, fazer uma autorreflexão, uma autoanálise para verificar se aquilo que me incomoda no outro eu tenho em mim. E, em caso negativo, trabalhar para que aquilo possa ser o quanto antes, digamos assim, extirpado da minha vida, do meu coração, do meu ser, tá bom?
Antes de ver a pergunta da Leonarda, vamos ver então aqui a questão, o parágrafo que nos fala o que Jesus nos orienta sobre amar os inimigos. Ele nos diz o seguinte: amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo. É não ter, começa dizendo aqui, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Primeiro ponto, será que em relação àquele outro coração que me maltratou, que não me quer bem, eu tenho no fundo do meu ser sentimento de ódio? Talvez eu diga, não, ódio eu não tenho. Mas será que eu tenho rancor, mágoa? Será que toda vez que eu lembro daquela pessoa, eu sinto um mal-estar no meu coração, um sentimento de mágoa? Em caso negativo, eu não estou sabendo amar aquele coração. Ele diz aqui, nem desejo de vingança. Será que no fundo do meu coração eu estou desejando o mal daquele coração? Talvez eu não faça nada, não mexa um dedo para prejudicá-lo. Mas se eventualmente alguma coisa acontece com ele, eu sinto uma alegria no meu íntimo, como a dizer, eu sabia, tu mereces o que está acontecendo contigo, pelo mal que tu me fizeste. Percebem que o sentimento de vingança, ele não está presente apenas quando eu, na realidade com as minhas próprias mãos, objetivo fazer o mal ou me vingar. Mas quando alguma coisa acontece para com aquela pessoa, um sentimento de alegria está presente em mim, ali mostra que eu não estou sabendo amar aquele inimigo. E ele continua, é perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. Então, é como foi colocado, o perdoar é algo que vem do coração, sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que ele me fez. Ou seja, dar uma segunda chance, verdadeiramente libertar o meu coração daquele rancor e daquela mágoa. Será que eu estou fazendo isso? É um processo que só nós, com muita reflexão, podemos encontrar e fazer. Ele diz, é não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Então, muitas vezes, aquela pessoa quer se reconciliar, pede desculpas, e eu, com o meu coração ainda fechado, diz, não quero lhe perdoar. Ou então eu digo, tá bom, eu te perdoo, mas eu não quero mais contato com aquela pessoa, eu não quero mais ver aquela pessoa, eu quero distância daquela pessoa. Será que, de fato, eu perdoei? Na realidade, quando eu digo é não colocar nenhum obstáculo à reconciliação, é não colocar um obstáculo dentro do meu coração. É abrir o meu coração para a oportunidade de uma reconciliação sincera. Embora eu nunca vá me sentir tão bem ao lado daquela pessoa, ou vê-lo como um amigo, eu posso vê-lo como uma pessoa com respeito, com fraternidade, com educação perto dele e ter condições de dialogar, de ter condições de ter uma conversa educada para com aquela pessoa e de estar ali de forma real, sincera, verdadeira, dando oportunidade para cada um de nós crescermos e evoluirmos e, quem sabe, sairmos daqui muito melhor, transformando já aqueles laços de desafeto, de mágoa, de rancor, em laços de uma incipiente amizade, novamente, percebem? Então ele diz, é não opor obstáculos à reconciliação. Ele diz mais, é desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É como nós estávamos falando. Quando eu quero o bem daquela pessoa que me faz o mal, é como, no meu coração, é como se eu estivesse dizendo assim, quando aquela pessoa estiver bem, quando ela tiver coisas boas na vida dela, ela vai estar mais próxima de Deus. Ela vai ser uma pessoa mais feliz e, consequentemente, ela vai ser uma pessoa que magoa menos, que fere menos o outro. Através do bem que lhe chega, ele pode ser uma pessoa mais feliz e ele pode caminhar para Deus. Quando nós estamos vendo e desejando o bem do outro, nós queremos o quê? Que ele cresça para Deus, que ele seja uma pessoa feliz, porque quanto mais feliz eu for, menos tempo, menos preocupação eu vou ter de fazer o outro infeliz, de fazer o outro sofrer.
Quem é feliz não pensa na infelicidade do outro. Quem é feliz não trabalha, não gasta as suas energias fazendo o mal a outras pessoas. Só faz o mal aquele que sofre. Só faz o mal aquele que é imperfeito. Só faz o mal aquele que não conhece Deus, aquele que não conhece a verdadeira felicidade, aquele que não conhece o bem. Então, quando eu desejo o bem para o meu inimigo, eu desejo que ele cresça. E quanto mais ele crescer, menos sofrimento no mundo ele trará. Ok? Então ele diz, é desejar-lhe o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que o alcança. Quantos de nós nos sentimos incomodados com o bem que alcança o outro? Esse que eu considero como meu inimigo, como se ele merecesse o sofrimento, pelo sofrimento que ele me fez passar. E isso é um comportamento egoísta, não é um comportamento caridoso, não é amar os inimigos. Eu preciso querer o bem dele, porque o bem dele reflete no bem da humanidade. Ok? Aí ele diz, é lhes estender mão segura em caso de necessidade. Ou seja, se ele precisar de um auxílio, de um amparo, cabe a mim, que já conhece Jesus, o Evangelho, estender a mão, dar a oportunidade para que ele possa crescer e evoluir, muitas vezes através do meu exemplo, através daquela mão que eu estendo e que lhe ajuda muitas vezes a modificar o que ele é e o seu interior. Então vejam, é importante certamente eu ajudar, eu auxiliar, eu amparar os meus inimigos, dar essa mão em caso de necessidade. Aí ele diz, é abster-se em palavras e em ações de tudo que possa prejudicá-los. Eu posso não fazer nada, mas não basta eu não fazer. Não devo também utilizar a minha palavra para falar mal daquela pessoa, para denegrir aquela pessoa, para pequenar aquela pessoa diante de mim e diante do meio onde eu estiver. Posso não fazer o mal com ações, mas posso fazer com palavras e com pensamentos também. Então, devo me abster de retribuir palavras ou ações que possam denegri-lo. Enfim, é lhes retribuir em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Então, ele diz, sem fazer o bem sem intenção de os humilhar, por exemplo, quantos de nós, quando as pessoas vêm nos pedir desculpa, alguma coisa, nós desculpamos, mas com um ar de superioridade, fazendo questão de colocar na frente da pessoa o mal que ela fez, a atitude equivocada que ela fez. E não com um sentimento de caridade, de perdão sincero e de amor ao próximo. Então, todo esse parágrafo aqui, ele fecha o nosso estudo do pagar o mal com o bem, mostrando e nos ensinando qual é a postura que Jesus espera de nós e o que significa verdadeiramente amar os nossos inimigos. Então, amar não é apoiar a perversidade do outro porque eu estou fazendo o bem a ele ou porque eu estou desejando o bem, de modo algum, mas na realidade sensibilizar o outro com o amor que eu já tenho no meu coração para ajudá-lo a se modificar, a se transformar, a se realmente se refazer no bem e seguir para Jesus, para a vivência do Evangelho. Muitas vezes, aquela atitude minha caridosa para com aquele que me foi uma pessoa negativa é o que ele precisa, é o exemplo que ele precisa, é a inspiração que ele precisa para se modificar, para começar o processo de reforma íntima e de transformação. Então, as nossas atitudes falam mais do que palavras. O nosso exemplo é transformador. E o amor é o remédio que vai fazer com que esses corações um dia se modifiquem para o bem. Ok? Então, aqui ele fecha, nós precisamos já adentrar o outro item dos inimigos desencarnados, mas aqui, então, o Evangelho fecha a postura que Jesus espera de todo aquele que se diz cristão, que se diz que na realidade é espírita, que se diz, digamos assim, que vive, pelo menos tenta vivenciar o Evangelho na sua plenitude, da forma realmente mais ampla possível, ok? Vamos então voltar para as perguntinhas de vocês um pouquinho e depois nós vamos adentrar nos inimigos desencarnados, tá bom?
Deus sempre nos ilumina, com certeza. É normal querer ficar longe das pessoas que me fazem mal? Exatamente, é normal nós não nos sentirmos bem, como foi dito aqui. Mas havendo alguma situação onde nós estejamos ao lado dessas pessoas, saibamos agir com respeito, com fraternidade, com todas essas ponderações aqui que foram ditas para nós pelo Evangelho, ok? Olha, a Marci diz, temos que ficar perto e tentar suportar? Veja, na realidade, se nós estivermos tentando fazer um esforço real, sincero, verdadeiro, almejando nos dar uma oportunidade de refazer um laço de inimizade para um laço de amizade, sim, precisamos fazer esse esforço. Lembremos que o esforço nos traz progresso. Tudo aquilo que na realidade, sem esforço algum, não há progresso. Então, todo esforço que eu faço, Marci, para ficar bem com aquela pessoa, um esforço real e sincero, é um progresso, é uma superação, percebe? É como se eu estivesse vencendo a mim mesma em benefício daquela união. Mas é como ele disse, nós não vamos ter nunca a mesma sensação de amizade, de alegria, de bem-estar para com aquela pessoa. Se eu tiver que ficar perto, que eu possa fazer isso de coração, tá? Mas eu também não preciso, se aquilo para mim ainda é algo insuportável, é uma dificuldade, é algo hercúleo para mim, não precisa ainda fazer. Com o tempo, com um processo de reforma íntima, de trabalho, de esforço, isso eu vou conseguindo pouco a pouco, paulatinamente, ok? Mas isso é um processo lento. Também eu não vou agredir a mim mesma fazendo algo que neste momento eu ainda não consigo. Mas é importante que eu pouco a pouco vá trabalhando a minha mente para que eu possa ver aquela pessoa como um irmão. Sabe, Marci, uma coisa que ajuda muito nós conseguirmos conviver com pessoas que nos magoaram, pelo menos a mim, tá? E eu acredito que pode ajudar vocês também, é quando nós conseguimos perceber que o outro ainda é um doente espiritual. Vejam, pessoas que magoam, pessoas que fazem o mal, pessoas que maltratam, são crianças espirituais. São doentes da alma e que precisam não do meu ódio, não do meu rancor, mas da minha penalização, da minha compreensão, do meu amor, do meu entendimento. Porque eu estou Marci, entendendo a pequenez do outro. E se o outro ainda é pequeno espiritualmente, como eu posso exigir dele um comportamento pleno, um comportamento de amor, se ele ainda não conhece esse sentimento? Percebem? Ele muitas vezes, Marci, está dando o que ele pode dar, o que ele tem. Ainda não é o ideal, não é o que nós almejamos, não é o que Jesus e Deus espera de nós, mas é o que ele pode dar naquele momento. Ele ainda não tem o entendimento que eu já tenho. Então, quem pode dar mais, Marci? Ele ou eu? Certamente eu, que já conheço o Evangelho. Então, a quem mais sabe, mais será cobrado. Eu tenho mais responsabilidade de entender a pequenez do outro, porque eu já conheço. E ele ainda não. Então, quando nós conseguimos compreender a pequenez que o outro se encontra, fica mais fácil de perdoar, fica mais fácil de conviver com essa pessoa, porque eu vejo como um doente da alma e como tal precisa do meu entendimento, da minha compreensão, ok? Aqui a Cláudia diz, Evelyn, quando conhecemos uma pessoa e apesar de nunca nos ter feito mal algum, não conseguimos gostar dela mesma. É aquilo que eu já disse inicialmente, isso aí é normalmente um choque vibratório. São pessoas que nós não temos afinidade com essa pessoa, são pessoas que têm na realidade pensamentos, atitudes, emoções diferentes da minha. Então naturalmente não há o quê? Afinidade fluídica e por isso nós sentimos naturalmente que há alguma coisa que dá um choque energético e por isso nós acabamos não gostando e não nos sentindo bem. Não há sintonia. Lei de atração, ela rege o mundo encarnado e desencarnado também, ok? Aqui algumas pessoas estão dizendo que não está aparecendo o tema. Puxa vida, que pena, eu coloquei aqui, tá bem aqui em cima na minha escrita de amai os vossos inimigos. É uma pena, tá? Mas o tema é esse, amai os vossos inimigos. Aqui o Davi pergunta, Evelyn, você possui mediunidade ostensiva?
Eu possuo, digamos assim, recentemente, tá? Durante muitos anos eu acreditei não ter mediunidade nenhuma, nunca havia desenvolvido nenhum tipo de mediunidade, mesmo já trabalhando na mediunidade há muitos anos, tá? Mas como a mediunidade ela pode aflorar em qualquer época da nossa existência, há, digamos assim, há coisa de uns 3 anos, a mediunidade mais ostensiva aflorou, tá? De evidência, de audiência, mais recentemente, bem recentemente, de psicofonia, tá bom? E nós estamos também em treino da psicografia. Mas a mediunidade, no meu caso, eu tinha muita intuição, tá? Mas uma mediunidade mais ostensiva é algo recente, tá bom? Ah, Sigrid, não aparece o tema, mas estou te ouvindo. Ok, Sigrid, é uma pena, mas enfim, já sabemos qual é o tema, certo? Tem como fixar o tema nos comentários. Pois é, Léa, foi exatamente isso que eu tentei fazer e que apareceu aqui como se fosse acontecer, como se eu fosse fixar o tema. E foi o que eu fiz, mas não fixou, tá bom? Vamos lá então, mais alguma perguntinha? Como trabalhar a mediunidade? Sirlene, eu vou te deixar no suspense, tá? Trabalhar a mediunidade, isso aí são as lives de segunda-feira que nós estudamos a mediunidade, no Rosas da Mediunidade, onde falamos tudo sobre mediunidade. Toda segunda tem Rosas da Mediunidade, live sobre mediunidade. E na terça-feira é o Rosas do Evangelho, trabalhamos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas primeira coisa, só para não deixar você sem resposta, é estudar. Primeira coisa é estudar profundamente sobre a mediunidade, para que depois eu possa trabalhar, realmente desenvolver de forma bem orientada a mediunidade, ok? Aqui a Flávia disse, o tema costuma ficar fixo na parte de baixo do vídeo, mas não está aparecendo no seu caso. Pois é, infelizmente. Mas enfim, aos pouquinhos nós vamos aí aprendendo. Aí a Liege diz, e quando não nos sentimos bem em algum lugar? Isso decorre, Liege, certamente, das energias fluídicas do ambiente. O ambiente, ele retrata as energias das pessoas que lá estão, encarnadas e desencarnadas. Então, na realidade, se nós estamos nos sentindo mal, é porque aquelas energias do ambiente não são positivas, tá? E por isso há também o choque energético para conosco. Ok? Vamos lá. Aqui Cabral coloca aquela afinidade, nem ele comigo, já como meus irmãos é diferentes. Ele diz que não, mas eu sinto isto. Não entendi muito, Cabral, a Franciele, aqui o teu comentário, tá bom? Se você puder, minha querida, fazer esse comentário novamente, ok? Meus amores, vamos adentrar então aqui nos inimigos desencarnados. O que na realidade esse item vai nos mostrar? Que, como nós sabemos que nós não morremos, que só existe a morte do corpo físico, mas que o espírito sobrevive, os laços de inimizade, eles continuam no plano espiritual. É engano nosso, por exemplo, achar muitas vezes que a morte nos livra de alguém que nós não gostamos ou nos livra de um inimigo. Isso é um ledo engano, porque na realidade o espírito é eterno e quem sai do plano material com ódio no coração, muitas vezes leva esse ódio para o plano espiritual. Claro que há situações de que chegando no plano espiritual, após o desencarne, com, digamos assim, o despertar para o mundo espiritual, aquelas sensações de mágoa, de rancor, se percam. É como se o espírito, quando chegasse no plano espiritual, percebesse a pequenez de ficar mantendo uma mágoa ou um rancor por algo que aconteceu no plano material. Então, aquilo ali, digamos assim, eles superam aquilo e seguem, ok? Buscando o seu progresso e a evolução. Mas isso não acontece com todos. Há muitos corações, principalmente quanto mais imperfeito é o espírito, que continuam odiando, continuam querendo vingança, mesmo no plano espiritual. E aí, eles trabalham incessantemente no plano espiritual para prejudicar aquelas pessoas que eles não gostam. E é o que nós conhecemos como os processos de obsessão, subjugação, possessão, muitas vezes, um processo de fascinação, tudo isso são processos obsessivos causados por espíritos desencarnados que não nos querem bem. E o que acontece? Muitas vezes, ódios existentes em vidas passadas seguem para o plano espiritual, um dos dois reencarna,
ok? O outro permanece no plano espiritual e fica, mesmo do plano espiritual, de alguma forma influenciando negativamente aquele que está no mundo material. E aí, o que nós devemos fazer numa situação dessa? Aqui o Evangelho vai nos dizer, nós precisamos amar. O amor, como eu disse, o Fernando já colocou, é sempre a solução. E como amar os seus inimigos desencarnados? Conhecendo o Evangelho de Jesus, procurando fazer a minha reforma íntima, procurando mostrar para aquele inimigo desencarnado que hoje eu sou uma pessoa diferente. Vejam bem, se a Evelyn, numa reencarnação passada, matou alguém, traiu alguém, prejudicou alguém, esse alguém me vê como o quê? Como uma pessoa ruim, uma pessoa negativa, uma pessoa que merece sofrer. Claro que ele ainda não conhece a lei de Deus, não saberia da minha pequenez espiritual, mas enfim, me vê como alguém ruim. Aí, estive no plano espiritual, reencarnei, estou aqui como a Evelyn. Aí ele chega, conhece, me encontra, porque às vezes eles demoram, tá? Depois que a pessoa reencarna, eles demoram um tempo para encontrar a pessoa reencarnada, porque eu estou com outro corpo, uma outra aparência, posso estar com outro sexo. Então ele tem dificuldade de achar aquele espírito no novo corpo. Mas ele acha a Evelyn, acabou de achar a Evelyn. Aí ele vai dizer, eu vou infernizar a Evelyn. Ela me maltou, ela me traiu, ela fez tudo de ruim numa vida passada. A Evelyn não é uma pessoa boa. Ele me vê como um inimigo, certo? Aí, se nessa vida eu começo a fazer o bem, eu começo a ler o Evangelho, eu começo a procurar vivenciar o Evangelho verdadeiramente na minha vida, através de pensamentos, atitudes, emoções, se eu começo a fazer o bem às pessoas, se eu começo a me reformar, o que vai acontecer com aquele irmão que está comigo me acompanhando? Ele vai ver, nossa, a Evelyn mudou, a Evelyn não é mais aquela pessoa, ou será que ela é? Será que ela está fingindo? Será que tudo isso é só um faz de conta? Eu vou continuar do lado dela, eu vou continuar observando a Evelyn. Eu quero ver se a Evelyn é essa mocinha boazinha que está parecendo ou isso tudo é uma máscara. E se eles, estando ao meu lado, perceberem que eu estou modificada, e mais do que isso, que eu vejo os meus inimigos desencarnados como irmãos, que eu oro por eles, que eu busco, na realidade, amá-los, que eu procuro mostrar para eles que eu sou uma pessoa melhor, gente, obviamente que ele vai também se modificar. Ele vai dizer o seguinte, poxa, se a Evelyn teve condições de mudar ao conhecer o Evangelho, a conhecer a lei de Deus, eu também posso ser uma pessoa melhor. Eu também, se hoje ela é uma pessoa mais feliz, porque ela conhece o Evangelho, eu também quero conhecer esse Evangelho que transforma, que modifica, que me faz ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa melhor. E assim eu começo a transformar laços de ódio em laços de amor. E assim eu faço daquele inimigo um amigo. E eu auxilio ele a crescer e a se modificar. Então, como eu posso, Evelyn, me livrar dos inimigos desencarnados? É fazendo orações para que eles se afastem da minha casa? É buscando fazer, como muitas vezes nós víamos em filmes, fazer exorcismo na minha casa? Não, gente. Nada disso afasta. A única coisa é o amor, é a reforma íntima. Porque quem é, digamos assim, hoje meu inimigo, ao ver a minha mudança, tem duas alternativas. Ou ele quer continuar no erro, fazendo aquilo que é desconforme, contrário à lei de Deus, ele vai, se ele quiser continuar fazendo isso, ele vai se afastar de mim. Porque a luz afasta as trevas, as nuvens, aquilo que é escuro. Se eles quiserem continuar no caminho do erro, eles vão se afastar de mim, porque eles não vão mais encontrar em mim, digamos assim, a sintonia que eles precisam para continuarem fazendo o mal. Ou eles se modificam, ou eles se transformam. Então a opção é deles, mas a mim cabe fazer o bem. A mim cabe, na realidade, procurar fazer desses corações, desses inimigos desencarnados, futuros amigos. E isso é só pelo bem, pelo amor que eu vou conseguir, ok?
Aqui o E. Cruz Araújo dizendo aqui que o tema foi muito esclarecedor, sem sombra de dúvida é muito esclarecedor, o tema o Evangelho para todos nós. A Solange diz, estou sentindo essa irritabilidade do meu irmão, há alguns meses não consigo ficar próximo dele. Evangelho no lar, Solange, Evangelho no lar. Por quê? Porque pode ser que tenha perto de você algum espírito desencarnado que esteja influenciando você a ter essa irritabilidade. O Evangelho no lar é como eu disse, o Evangelho de Jesus é a solução. O Evangelho no lar vai ajudar você a se controlar e também vai ajudar esse coração que está perto de você a também se modificar, também buscar no Evangelho a luz que ele precisa para caminhar, tá bom? Aqui, a Leonarda orientando para a Solange as orações, pedindo perdão a ele quando orar, exatamente, sendo a oração ela é sempre benéfica, porque através da oração nós vamos o quê? Atrair a espiritualidade amiga, e a espiritualidade amiga vai nos ajudar, nos orientar no nosso fortalecimento e no auxílio àqueles que ao nosso lado estiverem. Então a oração é sempre benéfica, ok? Aqui a Cláudia dizendo, colocando as aulas em dia por aqui, aproveitei o dia para fazer o Netflix Conhecendo o Espiritismo. Obrigada, Evelyn. Ai, que linda. Obrigada, Claudinha querida. Muito obrigada. Aqui, o que mais? Vamos ver aqui mais alguma perguntinha. Aqui a Débora diz, aqui Má 239 diz, perdoar não é desejar o mal? Perdoar é não desejar o mal, com certeza. Quando ele diz aqui, quando nós não desejamos o mal verdadeiramente, quando nós não colocamos empecilho à reconciliação, tudo isso é indicativo do perdão. Porque o perdão, na realidade, se eu verdadeiramente não desejo o mal, mas aquela pessoa que de alguma forma me magoou, é porque no fundo do meu coração eu já o perdoei pelas atitudes cometidas, ok? No Missionários da Luz, diz a Débora, capítulo 13, fala sobre isso, perdoar de todo o coração, que é o que nós estamos tentando fazer, realmente perdoar de verdadeiramente e, acima de tudo, não apenas perdoar, mas conseguir olhar aquele coração com um sentimento de não amor pleno, como nós vimos no início, mas um sentimento de carinho, de entendimento, de compreensão pelo que ele ainda é, ainda espiritualmente falando, ok? A Sueli diz, está pagando o que fez para mim a outros. Penso, ele está pagando, mas se for para eu tomar uma decisão, ou seja, desejar que essa pessoa pague, eu tomaria a decisão de não devolver o mal. Certamente, não devemos devolver nunca o mal, porque é o que diz no início, o mestre querido. Se eu não amar senão aqueles que me amam, que recompensa disso eu teria? Os publicanos não o fazem também? Se eu não saudar senão os vossos irmãos, que fazeis mais do que os outros? Na realidade, precisamos ser superiores, ter um comportamento melhor, um comportamento mais enobrecido, um comportamento mais caridoso. E para isso é não retribuir o mal com o bem, é fazendo o bem a todos que estiverem ao meu lado. A Sigrid diz, acredito que eu não desejo o mal, já procurei e dei o meu abraço, oro por essa pessoa quando lembro dela, porém não tenho mais aquele ânimo de encontrar essa pessoa. Natural, Sigrid, natural, como nós vimos aqui. Ele diz, é claro que nós não vamos ter o mesmo ânimo de encontrar, porque não há afinidade fluídica, sintonia de pensamentos e emoções, mas quando eu não desejo o mal, quando eu oro por aquela pessoa, quando eu desejo que aquela pessoa fique bem, eu estou amando o meu inimigo, ok? Perdoar é não desejar o mal, mas não querer proximidade. É o que ele diz aqui. Essa proximidade é difícil, claro, como ele diz aqui. A questão até mesmo de uma lei física, da assimilação e de repulsão de fluidos. Um amigo nos traz uma impressão boa, os inimigos uma impressão penosa. Então, essa proximidade não é algo que nós vamos conseguir um dia, ou nesse momento. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, para nós termos essa certeza. Essas pessoas que são inimigas nossas nessa vida, nessa existência, um dia, mais cedo ou mais tarde, elas vão ter que tornar-se amigos, irmãos fraternos e verdadeiros. Porque nós só verdadeiramente evoluímos plenamente
quando nós não temos mais qualquer tipo de dificuldade, de desarmonia para com ninguém. O outro pode até ter comigo, veja bem, mas eu não posso ter com mais ninguém. Jesus foi crucificado, maltratado, então a humanidade muitas vezes naquela época o tinha como inimigo, mas ele não tinha como inimigo nenhuma daquelas pessoas. Ele não tinha mais no seu coração nenhum sentimento de mágoa, de rancor, de animosidade. E quem que cresceu, quem que evoluiu, quem que era perfeito? Jesus. Então, se um dia, e nós seremos assim, um dia nós quisermos verdadeiramente sermos perfeitos, precisamos desde hoje extirpar do nosso coração qualquer sentimento que nos distancie da verdadeira felicidade, nos distancie de Deus e do seu amor infinito, ok? Grazie, Dolce, grazie, grazie. Vamos lá então, a Gabriela diz, então, só é indicado uma conversa quando a mágoa não tiver mais presente, porque querer perdoar eu quero, não desejo mal, mas não posso negar que existe uma mágoa. Não sei se é o momento de conversar. Talvez não seja, Gabriela. Trabalhe no seu coração. Sabe, eu já coloquei várias vezes aqui a terapia do perdão e vou colocar mais uma vez agora aqui. Nosso tempo já acabou, mas eu vou terminar com a terapia do perdão, que eu já falei outras vezes. Você pode fazer o seguinte, Gabriela, e qualquer pessoa que ainda tiver alguma coisa em relação a alguém, escrever num papel, em branco, como se fosse uma folha 4, durante 30 dias, e encher a folha, escrever várias vezes. Eu me perdoo e perdoo os meus inimigos, encarnados e desencarnados. Eu me perdoo e perdoo os meus inimigos encarnados e desencarnados. Escrever, 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 encher a folha, fazer isso por 30 dias. Tá? Você vai ver que ao terminar esses 30 dias, você vai começar a olhar aquela pessoa de uma forma melhor, com menos mágoa no seu coração. E além disso, durante as orações de vocês podem começar mentalmente a se verem abraçando aquela pessoa. No primeiro momento, abraçar aquela pessoa vai ser difícil mesmo em pensamento. Mas comecem a trabalhar, a abraçar aquela pessoa de forma verdadeira, em pensamento, todos os dias. E quando vocês perceberem, vocês vão conseguir realizar, dar um abraço sincero e verdadeiro na vida atual, na vida presente, ao vivo. Mas é um processo, você vai acostumando, trabalhando o seu coraçãozinho devagar para que isso possa acontecer. E assim, vocês, de uma certa forma, vai vencendo, Gabriela, essa mágoazinha que ainda existe no seu coração. E aí, talvez, nesse momento, seja a hora de conversar, seja a hora de se colocar à disposição. Quando você estiver mais preparada, o seu coraçãozinho para esse momento. Não antecipe se você sente que ainda não é a hora, mas se esforce para que esse dia chegue, ok? Meus amores, nosso tempo já acabou, tá bom? Só vou ler aqui mais umas 2 perguntinhas e vamos finalizar. Que seria bom evitar certas discussões desnecessárias, isso evitaria insanidades por pouca coisa. Certamente é possível amar alguém e não sentir aquela afinidade, vontade de se envolver com aquela pessoa. Sinto isto com o meu pai, eu amo ele, só que não consegui envolver com ele, já com meus irmãos é mais fácil. Franciele, sim, isso é normal, porque pode ser que, por exemplo, o seu pai seja algum coração com o qual você tenha convivido numa vida passada e que vocês não tiveram um laço de afinidade tão bom, talvez até tenham sido desafetos, não sei, e que nessa vida estão juntos justamente para esses laços, talvez não muito positivos de vidas passadas, possam hoje se transformar em laços de amor, de fraternidade. Então é um esforço, talvez seu e dele também. Certamente nessa vida
Vocês podem ainda não sair daqui como amigos íntimos, certo? Como você é em relação aos seus irmãos. Mas você já vai sair muito melhor do que você terminou a existência anterior ao lado dele. E em existências posteriores, vocês terão novas oportunidades de irem pouco a pouco transformando, afinando esses laços que vocês estão continuando a trabalhar nessa vida e numa vida subsequente vão continuar trabalhando também, ok? Aqui a Ana Klebiaus pergunta se o horário de segunda-feira do Rosas da Mediunidade é esse também. Sim, 21 horas, horário de Brasília, 20 horas, horário de Manaus. Meus amores, meus queridos amigos, eu estou vendo que ainda há algumas perguntinhas, algumas orientações, algumas ponderações, mas nosso tempo já finalizou, então nós precisamos terminar. Eventualmente, as dúvidas que eu não tive condições de responder aqui, podem me encaminhar no privado que eu respondo para vocês, tá bom? Então não se preocupem que eu tenho um prazer de responder as dúvidas de vocês no privado também, ok? E na semana que vem vamos estar aqui novamente continuando o estudo deste capítulo, Amai os vossos inimigos, tá bom? Vamos então fazer a nossa oração? Vamos lá? Fechando então mais uma vez os nossos olhos, mas abrindo o nosso coração sempre ao Mestre querido. Queremos, Senhor Jesus, te agradecer por mais esse estudo maravilhoso, onde tivemos a oportunidade de refletir sobre o amor, sobre o perdão, sobre, Senhor Jesus, a necessidade de vermos aqueles que ainda são nossos inimigos como nossos irmãos, merecedores do nosso entendimento, da nossa compreensão, do nosso perdão, das nossas preces. Que nós possamos, a partir de hoje, nos esforçar um pouquinho mais para realmente sairmos daqui melhores do que entramos. Que toda e qualquer situação, relação de dificuldade para com o outro, nós possamos pouco a pouco ir vencendo e assim crescendo e evoluindo. Que tu nos envolva hoje por todo sempre, Pai querido, que assim seja. Meus amores, meus queridos amigos, mais uma vez, obrigada pelo carinho de sempre. Semana que vem estaremos juntos novamente. Grande beijo!